E se eu te dissesse que Neville Goddard conseguia fazer com que as pessoas questionassem toda a sua visão sobre a realidade usando apenas uma escada? Parece simples demais para ser verdade, né? Afinal, como imaginamos subir uma escada poderia provar que a imaginação cria a realidade? Como um exercício tão comum se tornou uma das experiências mais conhecidas entre os estudantes da lei da suposição. O mais interessante é que o objetivo nunca foi manifestar uma escada. A escada era apenas um instrumento, uma forma de mostrar na prática que aquilo que assumimos como verdade na imaginação tende a se expressar no mundo físico de maneiras que muitas vezes não conseguimos prever. E é justamente por isso que essa técnica continua sendo ensinada décadas depois, tá? Porque ela ajuda a responder uma das maiores dúvidas de quem está começando a estudar Neville Goddard. Como saber se a imaginação realmente tem poder sobre a realidade? Sejam bem-vindos ao canal Despertar. Meu nome é Deise Andrade e esse espaço foi criado para falarmos sobre manifestação da realidade, lei da suposição, consciência e transformação interior. Então, se você é novo ou nova por aqui, já se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Hoje nós vamos entender como funciona a técnica da escada, qual que era o verdadeiro propósito desse experimento criado por Neville Goddard e, principalmente, o que ele pode nos ensinar sobre manifestação, fé e o poder da consciência. Porque, ao final desse vídeo, você pode perceber que a escada nunca foi o ponto principal da história. Quando Neville Goddard ensinava a técnica da escada em suas palestras, muitas pessoas acreditavam que ele estava mostrando uma forma de manifestar objetos ou situações específicas, mas na verdade o objetivo era muito mais profundo do que isso. Neville queria provar que a imaginação não é apenas uma atividade mental sem importância. Ele queria mostrar que aquilo que assumimos como real internamente tende a se projetar na experiência externa. O exercício era extremamente simples. Antes de dormir, durante alguns dias, a pessoa deveria relaxar e imaginar repetidamente a sensação de subir uma escada. Não bastava apenas ver a escada à distância. Neville orientava os seus alunos a sentirem a experiência de como se estivesse acontecendo naquele momento. A mão tocando o corrimão, os pés subindo os degraus, a sensação de movimento do corpo, tudo deveria ser vivido na imaginação de forma mais natural possível. Mas havia um detalhe curioso nessa experiência. Durante o dia, a pessoa deveria fazer exatamente o contrário. Olha só, Neville pedia que seus alunos escrevessem na frase assim, eu não vou subir a escada, e as colocassem em um lugar visível. Algumas pessoas carregavam esses lembretes até mesmo no bolso, né? Outras colocavam papel na parede. O objetivo era criar um aparente conflito entre o que estava sendo afirmado conscientemente durante o dia e aquilo que estava sendo aceito como verdade durante a noite. E então, algo interessante começava a acontecer. Muitos desses alunos acabavam encontrando situações inesperadas em que precisava subir uma escada. Não porque estava procurando uma escada, não porque estava tentando forçar o resultado. Simplesmente as circunstâncias surgiam de forma natural. Para Neville, isso já demonstrava que a imaginação possui um impacto muito mais profundo sobre a realidade do que a maioria das pessoas acredita. O que torna essa experiência tão poderosa era justamente a sua simplicidade. Subir uma escada não envolve uma carga emocional intensa, não existe apego, ansiedade ou medo associado ao resultado. A maioria das pessoas não passa o dia inteiro preocupada em manifestar uma escada. Por isso, esse exercício eliminava um dos maiores obstáculos da manifestação, que é a resistência mental. E talvez seja exatamente aqui que muitos de nós começamos a entender por que temos dificuldades aí para manifestar objetivos maiores, né? Quando o assunto é uma escada, relaxamos. Quando o assunto é dinheiro, relacionamento, saúde ou sucesso profissional, começamos a duvidar, a controlar e a questionar. A técnica da escada nos convida a perceber que o verdadeiro segredo não está no objetivo manifestado, está no estado de consciência que assumimos antes que ele apareça no mundo físico. Quando ouvimos essa história pela primeira vez, é comum pensar que o mais impressionante é o fato das pessoas acabarem subindo a escada, né? Mas Neville insistia que essa não é a parte mais importante do experimento, não. A verdadeira lição estava em compreender a consciência, como que ela influencia aí essas nossas experiências de maneira silenciosa e constante, mesmo quando não estamos prestando atenção. E segundo Neville, tudo começava dentro de nós, né? Antes de qualquer experiência aconteça no mundo externo, ela já existe naquele estado assumido na consciência. E a maioria das pessoas vive reagindo a esses acontecimentos, né, da vida, sem perceber.
E muitas vezes esses acontecimentos eles refletem estados internos que foram aceitos como verdadeiros durante muito tempo. Medos, crenças, expectativas e suposições acabam mudando a forma como enxergamos e vivemos a nossa realidade. E a técnica foi criada justamente para demonstrar esse princípio de uma forma bem prática. E assim, em vez de pedir que alguém manifeste R$ 1 milhão, uma casa ou um relacionamento, Neville escolheu algo simples, né? Algo que não carregasse anos de crenças limitantes, dúvidas ou condicionamentos. Dessa forma, a pessoa podia observar o funcionamento da lei sem que suas emoções interferissem no processo. Pense por um momento em como costumamos lidar aí com os nossos desejos mais importantes. Muitas vezes imaginamos o resultado em alguns minutos e logo depois passamos o resto do dia observando a ausência dele. Queremos prosperidade, mas ficamos atentos às contas, queremos um relacionamento, mas focamos na solidão, queremos crescimento profissional, mas estamos aí com o pensamento constante nas dificuldades do momento e sem perceber, nós acabamos alimentando mais o estado da falta do que o estado da realização. E foi exatamente esse comportamento que Neville tentou expor através do experimento da escada. Quando a pessoa imaginava a cena todas as noites e depois seguia sua rotina sem ansiedade, ela permitia que a experiência encontrasse o seu caminho naturalmente. Não havia necessidade de descobrir como aconteceria, não havia necessidade de controlar as circunstâncias. Bastava apenas permanecer fiel à experiência imaginada. E talvez seja uma das ideias mais difíceis de aceitar para a mente racional, né? Gostamos de entender todos os passos antes de confiar em um resultado? Queremos saber quando, onde, de que forma as coisas acontecerão. Mas Neville ensinava que nossa responsabilidade não é criar o caminho. Nossa responsabilidade é assumir o estado correspondente ao desejo realizado. Segundo ele, surge no meio de uma sequência de conhecimentos que muitas vezes só conseguimos compreender depois que tudo aconteceu. No vídeo anterior eu dei pra vocês o exemplo do relógio, tá? Então depois que acabar esse vídeo aqui, você corre lá e dá uma olhada que tá incrível esse vídeo. E aí, existe um detalhe sobre a técnica que é muito importante que as pessoas ignorem. Talvez seja justamente esse detalhe que transforma um exercício simples de imaginação em uma grande lição de manifestação. Neville não estava tentando convencer seus alunos que eles tinham poderes mágicos para atrair objetos do nada. Ele estava tentando mostrar que existe uma relação direta entre aquilo que ocupamos na consciência e aquilo que começamos a experimentar na vida. Por isso, quando falamos sobre manifestação, nós não estamos falando apenas de visualizar algo durante alguns dias, alguns minutos e depois voltar para o mesmo padrão de sempre, não. Estamos falando sobre assumir um estado. E um estado é muito mais do que uma imagem. É uma forma de pensar, de sentir, de interpretar, de reagir à vida. Duas pessoas podem desejar exatamente a mesma coisa, mas vivem em estados completamente diferentes, sabe? Uma vive na confiança, a outra vive na dúvida. Uma reage com quem acredita que o resultado é possível, a outra permanece no estado apenas observando os obstáculos. E talvez seja por isso que tantas pessoas se frustram e quando começam a estudar a lei da exposição, elas fazem uma visualização hoje e os próximos dias verificando se algo mudou. Procuram sinais, procuram confirmações, procuram evidências e sem perceber acaba retornando repetidamente para o estado de espera. E esse ponto que Neville abordava com frequência nos seus ensinamentos. Imagine uma pessoa que deseja prosperidade financeira. Ela pode até visualizar uma conta bancária cheia durante 5 minutos antes de dormir, mas aí vai passar o restante do dia preocupada, reclamando das circunstâncias, acreditando que nada está dando certo, olhando ali o extrato bancário. Qual estado realmente ela está alimentando? A cena imaginada ou a sensação constante de escassez? Essa pergunta é desconfortável, né? Mas é extremamente importante para quem deseja compreender a manifestação de forma mais profunda. A escada era uma experiência simples, justamente porque eliminava grande parte dessas interferências emocionais. Ninguém ficava verificando o celular a cada 10 minutos para saber se já manifestou a escada. Ninguém sente desespero porque ainda não subiu uma escada. E é exatamente essa ausência de resistência que tornou o experimento muito interessante. Ele permitiu que a pessoa observava o fundamento do princípio sem a carga emocional que normalmente acompanha os desejos mais importantes. E quando começamos a entender e a perceber que o verdadeiro ensinamento da técnica não está relacionado aos degraus, ao corrimão ou ao ato de subir,
O ensinamento está em compreender que aquilo que aceitamos como realidade interna tende a influenciar nas nossas experiências externas. E se isso pode acontecer com algo tão simples quanto uma escada, Neville nos convidava a refletir sobre uma pergunta muito maior: quais estados estamos ocupando diariamente sem querer perceber? Uma das frases mais conhecidas de Neville Goddard dizia que a consciência é a única realidade. E quando ouvimos isso pela primeira vez, a afirmação pode parecer exagerada, né? Afinal, olhamos para o nosso redor e vemos um mundo que parece existir independentemente dos nossos pensamentos. Vemos circunstâncias, desafios, contas para pagar, compromissos, situações que muitas vezes parecem fora do nosso controle. Mas Neville convidava seus alunos a olhar para uma camada mais profunda da experiência humana. Segundo ele, aquilo que achamos que a realidade física em grande parte, é reflexo dos estados que ocupamos de forma persistente. Não estamos falando de pensamentos passageiros que surgem e desaparecem ao longo do dia. Não é isso, tá? Estamos falando das convicções que carregamos sobre nós mesmos, sobre a vida e aquilo que acreditamos ser possível. E essas convicções, elas são silenciosas e acabam influenciando as nossas decisões, nossas percepções e até mesmo a forma que interpretamos os acontecimentos ao nosso redor. E é por isso que Neville dedicava tanto tempo ao conceito de identidade. Para ele, manifestar não era apenas conseguir coisas, manifestar era tornar-se alguém diferente na consciência. Uma pessoa que desejava prosperidade, por exemplo, não estava apenas tentando atrair dinheiro, ele estava sendo convidada a abandonar a identidade de escassez e assumir internamente a identidade de alguém que vive em abundância. E o princípio se aplica aos relacionamentos, à saúde, ao sucesso profissional, a qualquer outra área da vida. E como observamos essa técnica da escada por essa perspectiva, percebemos que ela funciona quase como um treinamento mental. Ela ensina a mente a aceitar uma experiência antes que ela aconteça fisicamente. Ela desenvolve a capacidade de viver algo interessante sem depender imediatamente da validação externa. E essa habilidade é extremamente valiosa, viu? Porque grande parte das pessoas condiciona sua confiança a circunstâncias visíveis. Agora me responde aqui com sinceridade. Quantas vezes você já disse para si mesmo que acreditaria quando visse? Neville propunha exatamente o contrário. Ele ensinava primeiro que assumimos, depois vemos. Primeiro nos tornamos internamente aquilo que desejamos ter e só então a realidade começa a refletir essa mudança. E essa inversão parece simples, né? Mas representa uma transformação profunda na forma como enxergamos a vida. E talvez seja justamente por isso que tantas pessoas continuam falando sobre a técnica das escadas, décadas depois de Neville apresentar esse experimento, porque no fundo ele não é só uma escada. Ela trata da possibilidade que a vida que experimentamos hoje possa ser influenciada pelos estados que escolhemos ocupar. Que estado você está ocupando aí, hein? Já parou para pensar nisso? Essa é uma ideia que, quando realmente compreendida, tem potencial de mudar completamente a forma como nos relacionamos com os nossos desejos e objetivos. Gente, aqui tá tendo obra, então não sei se vocês estão ouvindo a martelada. Se vocês estiverem ouvindo, vocês desconsideram, viu? Mas eu vou continuar aqui. Mas existe um ponto importante que precisa ser compreendido aqui para que os ensinamentos de Neville não sejam transformados em uma busca incessante por resultados imediatos. Muitas pessoas conhecem a história da escada, né? Fazem os exercícios durante alguns dias, em seguida começam a observar a realidade esperando uma prova. Se a prova aparece, ficam animadas. Se não aparece rapidamente, conclui que a técnica não funciona. Conhece alguém assim? Ou você é assim? Pode ser assim não, hein? E é justamente nesse comportamento que encontramos uma das maiores armadilhas da manifestação. Neville costumava ensinar que a ansiedade pelo resultado é muitas vezes uma demonstração de que ainda estamos identificando com a ausência daquilo, não daquilo que desejamos. E quando verificamos constantemente se algo aconteceu, estamos afirmando para nós mesmos que ainda não acreditamos plenamente na experiência que assumimos internamente. É como plantar semente, né? E desenterrar todo dia para ver se ela começou a crescer. Eu adoro esse exemplo da sementinha. O próprio ato verifica demonstrar a falta de confiança no processo. Isso não significa que devemos fingir que os desafios não existem ou ignorá-los completamente a realidade atual. O ensinamento é mais sutil do que isso. Trata-se de não permitir que as circunstâncias presentes tenham a palavra final sobre aquilo que acreditamos que é possível. Afinal, se a realidade externa é sempre utilizada como critério absoluto, nunca conseguiríamos assumir um desejo diferente daquilo que já estamos vivendo.
Pensa aí. E a mudança, segundo Neville, começa justamente quando a consciência ocupa um lugar antes que o mundo físico confirme. E talvez você já tenha vivido experiências aí, ó, que ilustram esse princípio sem perceber, viu? Momentos em que pensou repetidamente em alguém, essa pessoa entrou em contato, situações em que você sentiu fortemente que algo aconteceria e pouco tempo depois aquilo se concretizou, ou ocasiões em que passou semanas preocupado com o problema que nunca chegou a acontecer. Quem nunca? Independente da interpretação de cada pessoa de essas experiências, elas mostram que existe uma lição interessante entre aquilo que sustentamos internamente e aquilo que acabamos vivenciando. E o grande convite da técnica da escada é desenvolver essa observação de forma consciente, não para transformar cada detalhe da vida em obsessão por sinais, não é isso, mas para perceber que a imaginação pode ter um papel muito mais importante do que fomos ensinados a acreditar. E a maioria das pessoas utiliza a imaginação para alimentar preocupações, medos, cenários negativos. Só que Neville propunha que era para utilizarmos essa capacidade para ocupar deliberadamente o estado que desejamos experimentar. E talvez seja exatamente aqui que a história da escada deixa de ser apenas um experimento curioso e se transforma em uma ferramenta de autoconhecimento. Porque no final das contas, a pergunta mais importante não é se você conseguirá manifestar a escada. A pergunta é: qual realidade você está alimentando diariamente através das imagens emocionais e histórias que repetem dentro de si? Gente, o barulho tá muito alto, não sei se vocês estão ouvindo, oh, meu Deus. Mas voltando, a resposta para essa pergunta pode revelar muito mais sobre o futuro do que qualquer circunstância que você esteja observando aí neste momento. Ao longo dos anos, milhares de pessoas testaram a técnica da escada, algumas relatam resultados rápidos, outros afirmam que a experiência aconteceu de maneira inesperada e também existem aquelas que dizem não ter percebido nenhum resultado significativo. Independente desses relatos, existe algo que permanece valioso em todos os casos. O experimento nos convida a investigar a relação entre imaginação e experiência de uma forma prática, em vez só de teoria, né? E muitas vezes estudamos livros, assistimos vídeos e construímos conteúdo sobre manifestação sem realmente aplicar os princípios que estamos aprendendo. Acumulamos conhecimento, mas continuamos agindo da mesma forma. A técnica da escada é interessante porque ela tira a discussão do campo intelectual e leva para o campo da experiência. E nos faz perguntar: o que acontece quando eu assumo uma cena como real na minha imaginação e permito que a vida siga o seu curso? E talvez a resposta mais importante não seja na escada em si, talvez esteja na mudança que acontece dentro de nós durante esse processo. Quando praticamos esse tipo de exercício, começamos a perceber o quanto a nossa mente está acostumada a duvidar, a controlar e a questionar. Percebemos que quando queremos resultados imediatos, percebemos o quanto condicionamos nossa confiança à presença de evidências externas. E essa percepção por si só já representa um enorme passo no caminho do autoconhecimento, viu? Neville dizia que a imaginação é Deus em ação. Essa é uma das afirmações mais profundas dos seus ensinamentos, viu? E também uma das maiores, mais desafiadoras. Porque se aceitarmos essa ideia, nós passamos a assumir uma responsabilidade diferente sobre estados que assumimos diariamente. Nós deixamos apenas de ser observadores das circunstâncias e começamos a refletir sobre a qualidade dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos e até mesmo das suposições que cultivamos dentro de nós. Isso não significa que a vida transforma instantaneamente ou que nunca mais enfrentaremos desafios, não, viu? Significa apenas que passamos a participar de forma mais consciente da nossa própria experiência. Em vez de reagir automaticamente a tudo que acontece, começamos a observar em qual estado estamos ocupando. E aos poucos, aprendemos que mudar o estado interno pode ser o primeiro passo para transformar aquilo que vemos externamente. E talvez seja essa a verdadeira herança deixada pela famosa técnica da escada. Não uma fórmula mágica, não uma promessa de resultados instantâneos, mas um convite para experimentar por si mesmo. Um convite para testar, observar e refletir. Porque no final, a grande pergunta que Neville queria que seus alunos respondessem não era se a escada apareceria. A pergunta era muito mais profunda. E se a imaginação realmente fosse muito mais poderosa do que você acredita? E se esse vídeo trouxe para você uma perspectiva sobre a técnica da escada e sobre os ensinamentos de Neville Goddard, deixa aqui embaixo nos comentários que eu quero saber. Você já testou essa técnica? Ou pretende testar depois de assistir esse vídeo? Se esse conteúdo fez sentido para você, se inscreva aqui no canal, ative as notificações, porque aqui compartilhamos reflexões sobre a lei da suposição,
consciência, manifestação da realidade e transformação interior, sempre buscando aplicar esses ensinamentos de forma práticas no dia a dia. Gratidão por assistir até aqui e lembre-se, talvez a mudança que você procura não comece quando a realidade se transforma. Talvez comece no momento em que você decide assumir internamente a nova versão de si mesmo. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!